Bom, a gente sabe que esse ano começou bem turbulento ali, né, para Americanas, que teve toda essa notícia sobre a recuperação judicial e etc, né, e não tem como não comentar sobre esse assunto, Tá? e é muito legal a Americanas estar aqui, né, uma pessoa, eu até falei isso para você, poxa, e que honra, né, para aqui no podcast do E-Commerce Puro, para falar sobre isso, né, então acho que a principal pergunta, assim, de um seller em cima dos repasses, né? Uhum. Assim, nós, lojistas, a gente pode ficar realmente tranquilo quanto a isso, porque o que se vê, né, na mídia, até quando veio essa notícia lá no dia 11 de janeiro, acho que essa foi a principal pulga atrás da orelha, assim, que aconteceu. Então, o que você tem a dizer aqui para os lojistas referente a repasse? Não, acho que boa pergunta. A gente entende a aflição e tem bastante empatia porque o lojista sentiu naquele momento, naquele anúncio do dia 11, né? A gente olhou bastante para isso, tem bastante empatia. A gente procurou usar muito essa área de educação para estar muito próximo a esse lojista. Eu mesmo fiz muitas reuniões, visitas, né? Para a gente dar a cara e se comunicar e falar o que está acontecendo, o que estava o que estava na mídia, traduzindo muitas vezes algumas palavras ali, o juridiquês, né? Mas acho que é importante falar que para o marketplace, apesar de ser um momento bastante turbulento, uma notícia turbulenta, nada mudou. Porque a gente tem uma relação de fato, e não é só o que a gente olha como a visão de seller do cliente como centro, a relação jurídica, inclusive, é uma relação de fornecedor-cliente, onde o seller é o nosso cliente e a gente é o nosso fornecedor. E essa relação ela não é afetada pelo âmbito da recuperação judicial, né? Então, na situação de cliente, ele usa a nossa plataforma e a gente precisa fazer todos os repasses como aconteceram todos os repasses desde esse fato, né? Então, o repasse do dia 15 de janeiro aconteceu, do dia 30 de janeiro aconteceu e assim sucessivamente, né? E todas as nossas políticas não sofreram nenhuma alteração, né? A gente não mudou nenhuma política nossa, né? Por conta da recuperação judicial, seja do repasse, seja políticas operacionais de atendimento, de logística, a gente manteve a nossa vida rodando. Obviamente com uma dinâmica um pouco diferente pelo anúncio, mas essa dinâmica continua acontecendo, os repasses acontecendo, mas a gente entendendo, a gente escuta muito o seller, né? Eu gosto muito de visitar, de entender, de escutar, fiz muitas reuniões, a gente entendeu que era uma dor, né? Entender a dinâmica do repasse, a gente deu mais clareza sobre isso, sobre uma dinâmica de que a gente é regulado pelo Banco Central, talvez os sellers não tinham essa visibilidade, né? A gente é regulado, por ser um marketplace regulado ali pelo arcabouço da CIP, do Banco Central, que é a Câmara de Pagamentos. Então, a gente deu toda essa transparência, mas entendeu que, pô, vamos fazer um teste? Vamos testar aí, tentar fazer repasse semanal? E a gente entrou com um piloto de repasse semanal, que começou no começo de fevereiro, ali, meados de fevereiro, e tá rodando como um piloto, e agora a gente já tá na fase de, em breve, anunciar para todo mundo, então não sei se eu tô dando spoiler ou não, mas em breve anunciar para todo mundo que vai ter uma opção de repasse semanal, que já tá rodando como piloto e funcionando bem, então o seller aderindo, né, é uma opção, eles aderindo ao repasse semanal, e isso vem acontecendo. Então, não mudou nada nessa dinâmica, e os primeiros dias foram bastante turbulentos, não vou negar aqui, né? A gente Uhum. teve é, bastante ali, gastei bastante saliva falando com todo mundo, mas acho que agora, depois de tudo que a gente vem comunicando, usando nossa área de educação, os repasses acontecendo como já aconteceu anteriormente esse fato, as coisas estão mais estáveis e o marketplace continua aí, vendendo na Americanas e vendendo muito. Legal. Então você está dizendo assim que basicamente a relação que a Americanas tem com fornecedores de fluxo de pagamento, ela é diferente ali em relação ao seller, né? É por isso que você até deu a entender que tá tudo certo, né? Não tem nenhum tipo de problema. Você até mencionou sobre CIP. O que seria esse CIP? Só para a galera entender.
Não, assim, antes de falar da CIP, acho que é legal você perguntar, né? Mas, pô, não é fornecedor, não, o seller de fato é cliente, né? O fornecedor é uma relação de fornecimento de produtos ou serviços para americanas, né? Americanas comprando um produto ou serviço. Isso sim está no âmbito da recuperação judicial. E o seller na figura de cliente, quem é o fornecedor é Americanas. Então, é legal porque dá para reforçar esse ponto e diferenciar, né, essa dinâmica do seller e do fornecedor. Na dinâmica do seller como cliente, né, o seller nos paga uma comissão, né, que é o take rate, o comissionamento pela venda que a gente fez, que a gente fez a intermediação. E nosso marketplace está feito para isso, né, de como a gente tem uma dinâmica de cliente. E aí a gente faz o repasse do restante do valor para o seller. E tudo isso é regulado pela CIP, né? A CIP vou até usar uma colinha aqui para ver, ela é a Câmara Interbancária de Pagamentos, né? Então, até para eu não errar o nome, Câmara Interbancária de Pagamentos, onde é registrado todos os repasses que eu preciso fazer para o seller, né? Então, o seller tem acesso à CIP, a partir do momento que ele faz uma venda, ele consegue lá enxergar todos os repasses que a gente tem com ele, porque essa é uma regulação do Banco Central. O Marketplace. O próprio Banco Central ele já faz essa divisão assim do que é para marketplace e o que é pro Isso, seller. o Banco Central, ele é um arranjo de pagamento, né? Então a gente é regulado no Banco Central como arranjo de pagamento. A gente precisa se sujeitar às regras do Banco Central de arranjo de pagamento. E para isso a gente usa a CIP, tem que usar uma câmara, o Banco Central exige isso, usar uma câmara. Então, dado esse arranjo, essa regulamentação do Banco Central, a gente precisa informar como é que é a dinâmica de repasse. Então, funciona assim. Então, a gente, além de toda a regulamentação que a gente tem, e a nossa relação de seller é o cliente e eu sou o fornecedor, a gente é regulado pelo Banco Central. E a gente usa a CIP, né, como essa câmara de pagamento, né, para evitar qualquer tipo de fraude, golpe, né, no sistema de pagamento. O Banco Central regula isso, né? Além da CIP, a Americanas integra a CERC, né, que é a Central de Recebíveis de Cartões. Então, além da CIP, a lei está integrada na CERC. Toda transação com cartão também fica lá registrado. Também a gente informa as datas do repasse para o seller, como que ela vai acontecer. Então, a partir do momento que já está na agenda de pagamento para o seller, a gente precisa informar essas câmaras, né, a CIP e a CERC. O que isso na prática quer dizer? Além de evitar fraude, o Banco Central regular isso, não é a minha área de especialidade, mas tem muitos sellers que fazem isso. Você tem lá uma agenda de pagamento, de recebimento, né? Então todo seller que está no meio físico, no meio digital, que tem o próprio e-commerce, recebe pagamento, ele entra lá no meio de pagamento que ele usa, ele vê a agenda de pagamento dele. Tem que receber X daqui a 30 dias. E assim, com isso, essa agenda de recebimento é dele. O repasse do marketplace é igualzinho. A agenda de recebimento do marketplace registrada é igual. Se ele quiser dar isso em garantia para um banco, para ele antecipar, fazer crédito. Americanas faz crédito também, mas ele não é obrigado a fazer com Americanas. A gente tem esse serviço, é muito legal, dá para usar, mas ele pode fazer fora, ele pode dar isso com garantia, porque o recebimento é do seller. Está tudo lá registrado. Então essa é a diferença nossa da relação entre o que é o seller e o que é o fornecedor nessa dinâmica de RJ.